Visto que a todos nós interessa a ação e que sem ação não se pode viver, é de toda necessidade entrarmos a fundo nessa questão e procurarmos compreendê-la plenamente. É uma questão difícil e temos de segui-la nos seus diferentes níveis, porque vivemos, em geral, uma vida desintegrada, seccionada. A nossa existência está dividida em compartimentos. Filosofias, ações e atividades existem em diferentes níveis, sem ligação umas com as outras. E esse viver conduz, inevitavelmente, à confusão e à desordem. Assim, quando tentamos compreender o complexo problema da ação, precisamos verificar o que é atividade e o que é ação. Há uma vasta diferença entre atividade e ação. Vivemos uma vida desintegrada, em níveis diferentes, e queremos resolver os nossos muitos problemas, cada um no seu nível próprio. O economista quer resolver todo o problema da existência no nível econômico. O religioso no nível psicológico ou, como costumam chamá-lo, espiritual. E o homem que crê na reforma social se interessa pela transformação exterior, pela modificação dos padrões sociais e etc. Vemos, pois, que os que mais de nós operamos em compartimentos separados, isolando o problema e procurando resolvê-lo, como se ele fosse exclusivamente um problema econômico ou um problema psicológico ou espiritual, exclusivamente externo ou interno. Ora, essa ação isolada é ação desintegrada, e a ação circunscrita é mera atividade. Quando queremos resolver um problema no seu próprio nível, como se ele não tivesse relação com outras questões importantes da vida, essa maneira de tratar o problema não passa de mera atividade. Atividade é ação que não está em relação com o todo. Quando dizemos, modifiquemos primeiro o ambiente e o resto se resolverá por si, uma ideia dessa, sem dúvida, revela um pesar fragmentário, conducente à mera atividade. O homem não vive num único nível, mas em diferentes níveis de consciência. E separar sua vida em compartimentos, em níveis diferentes e sem nenhuma relação entre si, é obviamente prejudicial à ação. Muito importa compreender a distinção entre atividade e ação. Eu chamaria atividade a conduta de vida baseada em níveis independentemente, em níveis desintegrados. Isso é, queremos viver como se a vida estivesse num único nível, sem nos preocuparmos com outros níveis, com outros campos da consciência. Se examinarmos tais atividades, verificaremos que se baseiam em ideias, e a ideia é um processo de isolamento. Portanto, a atividade é sempre um processo de isolamento e não de unificação. Se analisar a atividade, verá que ela é o produto de uma ideia. Isso é, a ideia é considerada a coisa mais importante de todas, e uma tal ideia é sempre separativa. Uma ideia que gera atividade ou uma atividade baseada no padrão de uma ideia há de causar conflito, inevitavelmente. E isso é o que está acontecendo na nossa vida. Temos uma ideia e depois nos moldamos por essa ideia. Mas se a examinar atentamente, poderá ver que a ideia é separativa. Uma ideia nunca pode ser integradora. Ela sempre separa, sempre divide. Aquele que se entrega a simples atividades baseadas numa ideia está obviamente criando malefícios, causando sofrimentos e promovendo a desordem. A ação integrada não nasce de uma ideia. Nasce assim que compreende a vida como um processo total, não fragmentado em compartimentos separados, em atividades separadas do todo da existência. Ação integrada é a ação que não está baseada em ideia.
ação que abrange o todo, o processo total. E o que é um processo total não tem a limitação de uma ideia. Assim, aquele que deseja agir seriamente, interessadamente, de maneira cabal, sem produzir desordem, deve compreender a ação como um todo, não baseado em ideia. Quando a ação se baseia em ideia, é mera atividade, e toda atividade é separativa e exclusiva. Nosso problema, portanto, é o de como agir integralmente, como um todo e não em diferentes níveis, não relacionados entre si. Para se agir como um todo, agir integralmente, é óbvia a necessidade de autoconhecimento. O autoconhecimento não é uma ideia, é um movimento. Uma ideia é sempre estática. E se nos falta o autoconhecimento, a mera ação baseada numa ideia conduz à desordem, ao sofrimento e à dor. Portanto, para a ação necessita-se autoconhecimento. O autoconhecimento não é uma técnica. Não o temos de aprender num livro. O processo do autoconhecimento se descobre nas relações, em nossas relações com um só indivíduo ou com a sociedade. Sociedade é a relação entre eu e outro homem. Só pode haver ação integrada quando há autoconhecimento. E o autoconhecimento é produto não de uma ideia, mas das relações que estão em constante movimento. Se observar, poderá ver que as relações nunca podem fixar-se, nunca podem ser limitadas por uma ideia. As relações estão em movimento constante e nunca são estáticas. Portanto, a compreensão das relações é difícil, extremamente difícil. E esta é a razão por que nos voltamos para a mera atividade, para a ideação como padrão de ação. Nessas condições, o homem sincero não deve deixar-se envolver na atividade, mas sim compreender as relações pelo processo do autoconhecimento. A compreensão do processo do eu, do meu, na sua inteireza, traz a ação integrada. E essa ação é completa. Essa ação não criará conflito.